si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir, que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado, y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email, y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. Então, quando você pratica, independentemente da sua profissão, mas quando você faz isso de forma humanizada, né, você ativa essa tua dimensão espiritual. Quando você lembra, né, da sua infância, da sua criança, quando você mantém a sua criança interior viva, né, você mantém a sua espiritualidade, essa dimensão ativa em você. E eu vejo que isso nos cura, porque não dá para você definir territórios, né? Assim, se essa vida ou outra vida, porque é tudo junto, é tudo muito, muito louco, né? Um túnel, né? Um túnel assim que é incrível. Como você se identifica com uma pessoa assim de uma afinidade, uma coisa louca? Como você encontra dentro de você? Você tem um eureka, um insight, assim, de onde vem isso? É muito amplo. Gostei disso que você falou, né? Essa vivência expandida, né? Que abre tanto para fora quanto para dentro, né? Que se abrir também muito interno. Sim, e o canal, esse canal interno de comunicação, com tudo isso, na minha experiência, vem através de uma ação, a respiração. A respiração. Silêncio e respiração. Você colocar a sua atenção, a sua presença na sua respiração, isso é mágico. É mágico. Porque você entra na atmosfera do sentir, aí você vai. É um mergulho no âmago do ser. Mergulho no âmago do ser. Muito simples. E aí você começa a se reconectar. Sabe? Esse olhar para dentro é muito importante para você entrar nessa conexão. Porque é nesse lugar que está a sua espiritualidade. E o caminho é a respiração. Silêncio e respiração. São os dois grandes caminhos que eu vejo para você entrar nessa conexão. Claro, tem a religião, a espiritualidade vai estar na religião, vai estar na religiosidade, mas nesse encontro com a tua alma, ele é muito individual, sabe? Ele é muito você com você. Sim. A prática da arte visionária, ela fica no âmbito terapêutico, ou tem uma hora que ela se expande para a relação com o público, a maneira de galeria ou alguma coisa assim? Como você leva isso nessa arte visionária? Não, a arte visionária, ela é uma arte, né, que ela é transcendental, mas ela é aplicada não só no contexto terapêutico, né, artístico. Sim, você tem muita coisa. Ela vai falar de expressões, de manifestações de outras dimensões, né? Você tem trabalhos incríveis, né?
Eu, por exemplo, já fiz, eu tenho algumas coisas que eu fiz e me apareceram imagens, né? Eu não tinha intenção de que aquilo surgisse como uma imagem. E são imagens que não são imagens conhecidas na nossa dimensão, né? Já entra numa esfera da canalizado já. Aí já é uma canalização, então você tem também essa parte. Então, dentro de um contexto terapêutico, o trabalho é você oferecer as ferramentas e a pessoa construir a arte dela, sem nenhum compromisso estético, vamos dizer assim, né? Uhum, De nenhuma vertente de época, né? De gênero, de arte. Não é essa a ideia. A atmosfera é sensorial mesmo. Você colocar ali aquilo que a tua expressão. E depois você olha para a sua arte e você visualiza algumas formas. Aquilo é uma comunicação de você com você. uhum. Geralmente, quando eu faço esse trabalho em grupo, né, com pacientes, né, eles escrevem depois. Eu peço para eles escreverem, contarem uma história. E depois a gente trabalha em cima daquele conteúdo, do significado daquele conteúdo, no contexto de vida deles, de experiências, de história, dentro do trabalho terapêutico. Eu integro dessas duas formas. Uma outra Uhum. maneira também que eu tenho, que eu gosto de fazer, é uma meditação, né? Uma meditação com foco na respiração, né? Para levar o corpo para aquele estado ventromagalizado, né? De engajamento, de segurança. O corpo perceber que ele está num lugar seguro. E depois eu toco os instrumentos, posso tocar o cuenco de cristal, de metal, flauta, faço ali tipo um som para aquele corpo entrar em ressonância, né, ele se alinhar. Aí eu escolho os instrumentos, né, qual é o arranjo melódico que eu vou fazer, a harmonia que eu vou usar, o tipo de instrumento também, né, dependendo do contexto, da situação, do que eu quero provocar, se é um relaxamento ou se é uma ativação. E depois dessa experiência da meditação sonora, aí eles vão para a composição da arte. Que lindo. Podem usar aquarela, podem usar tinta acrílica, né? Ou então trabalhar com desenho, né? Com garabatos terapêuticos que a gente chama, né? Que são os traços, a construção dos traços. E depois a gente interpreta. Então vai ser muito rico, porque aquilo é entendido, né? Chega uma palavra através daquela arte. Então tem Que assim, tem legal. etapas, né? Tem uma preparação. Basicamente, na minha visão, você tem que colocar primeiro aquele corpo num estado de engajamento e de segurança, que a gente chama ventre Uhum. vagalizado, né? Então aquele corpo ele está seguro. Uhum. E aí ele pode expressar, né? Sim. E que ele traz naquele corpo pode ser comunicado, sem nenhum tipo de ameaça, né? Que interessante essa junção também, né? Sim, Porque não é só já abrir logo o processo da expressão, mas deixar o corpo aberto, né, para isso, através das práticas de sim. relaxamento. Porque imagina uma pessoa que ela vai fazer uma arte, ela não é artista, ela não domina a técnica, ela vai ter uma inibição. E o que Uhum, nós estamos querendo é a atmosfera. Eu, pelo menos, eu estou interessada na atmosfera sensorial daquele corpo. Não nas palavras, mas no que vem enquanto uhum. expressão, do sentir. Porque a gente sabe, né, que os traumas, eles estão ali pelo corpo todo. Todas as fáscias, né? Então você tem registros. Não é Sim, só a mente,
a mente racional, ela vai elaborar numa língua, no idioma, onde aquilo possa ser dito. Mas nem sempre o dito é o que pode ser, o que é o expresso, né? O que é verdadeiro. O dito nem sempre, né? É o que a gente sente. Nem sempre o que a gente fala é o que a gente sente, ou quase sempre, né? Não é o que a gente sente. Então, quando você coloca esse corpo num estado de relaxamento, né? Ele não se sente ameaçado. E aí Uhum. ele pode expressar depois. Então, eu sigo essas etapas. É um Que legal. trabalho de expressão artística, de arte-terapia, né? Nesse contexto. Assim, sempre quando o paciente ele vai começar uma sessão e ele está tenso, ansioso, ou dominado, ou estacionado em alguma emoção, ou de medo, ou de raiva, que a resposta dele está sendo uma resposta assim, de luta, ou uma resposta dissociada, de congelamento, eu convido a fechar os olhos, respirar, eu guio uma meditação, eu toco um cuenco, primeiro para que ele possa sentir confiante, para ele perceber o que ele está sentindo. Então, só naquele momento que ele fecha os olhos, que ele respira, que ele escuta o som, ele mesmo começa a entender o que ele está sentindo. Que ele vai se comunicar com essa atmosfera dele do sentir. Porque senão as palavras elas vêm com resistência. Ou como Uhum. narrativas, entende? Vem como narrativas. Sim. Defesas, projeções, né? E aí é um conteúdo dissociado. Uhum. E no estado de confiança, aí você pode até perceber e começar a integrar, porque senão você fica projetando para o outro aquilo que é seu e que você quer negar. Uhum. Então é muito importante esse lugar, né, onde eu posso convidar as minhas sombras para fazer parte da minha luz, entende? Senão você passa a vida o quê? Projetando para o outro. E reprimindo, né? Também reprimindo e às vezes até criando outras problemáticas, né? Sim, Por porque essas são repressões. narrativas. Narrativas. Você vai saindo pela tangente de si mesma, né? Então, quando você olha, né, e você consegue lidar com as suas sombras, você pode aprender com aquilo, ressignificar e refazer o seu caminho, né? E isso todo, como você falou, é espiritual, né? Porque no final das contas, Sim, o caminho espiritual também é a gente voltar para nossa essência, né? Para nossa essência mais, não sei se pura não seja a palavra, mas assim, a nossa essência, né? Nossa. não, eu vejo assim como uma manifestação de vida através de um ego que não seja um ego corrompido, Uhum. né? Porque aqui eu vejo que o nosso caminho espiritual aqui, ele é evolutivo. Então os equívocos fazem parte, os tropeços fazem parte, o cair e levantar fazem parte. Só você vê a jornada do herói, né? A jornada do herói você encontra ela em filmes, aí em clássicos, você encontra no tarô, nos arcanos maiores, né? Que é o caminho do louco, né? Que ele vai, né? Ele segue todos aquela trajetória dos 21 arcanos, né? Você vai ver isso na sua própria vida, em todas as fases que você passa no seu vai e vem. Então, todo herói, ele tem um momento em que ele cai, se rala, levanta, né? Ele segue, ele tem que perseverar.
E a jornada do herói começa quando você é convidado a sair da zona de conforto, né? Então você vai passar por todas as etapas até você se tornar um mestre. E no momento em que você se torna um mestre, você volta para casa para você guiar outras pessoas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então você observa, você vai ver sempre. Né? Então todo herói, ele tem que ser forte. Ele vai cair, ele vai levantar. Então isso faz parte, né, do nosso caminho evolutivo espiritual. Essa aprendizagem, porque exatamente o que nós vamos levar, na minha visão, tá, para outras dimensões, para nossa mônada lá, da mônada que nós saímos, nós vamos levar informações importantes sobre tudo que nós vimos aqui e aprendemos. Então, eu vejo assim, né? De algum lugar nós saímos e para algum lugar nós vamos voltar para contar alguma coisa, né? Então, é importante despertar essa consciência, né? Da, dessa, de que tudo faz parte. Uhum. E não imaginar que a cura... Eu sempre digo que a cura é a consciência de que a cura não tem cura, né? Isso, isso é você experimentar a cura, é você poder integrar, ter uma jornada, né? Atingir uma jornada onde você aprende a integrar, né? E é uma jornada da plenitude mesmo, né? Que o Jung chamava de caminho da individuação, não individualização, mas individuação, né? Que Uhum. em determinado momento da vida você é chamado para trilhar esse caminho, né? Da individuação. Como é que é esse caminho da individuação? O caminho da individuação é exatamente você integrar a sua luz e a sua sombra. E a cada passo você vai, né, se individuando, não se isolando, nem se tornando uma pessoa individualizada, uma pessoa individuada, ou seja, onde você integra, você se aproxima do seu verdadeiro self. Esse é o caminho da individuação. E esse caminho ele só começa a partir de uma grande ruptura com a ilusão. Que é o despertar, né? Poderia ser o grande despertar espiritual. E esse despertar espiritual, ele se dá a partir dessa ruptura que Jung chamava de metanoia, que você rompe com a ilusão de que você é o que você não é. E não há Aí como. começa a jornada. Aí começa a jornada, que é a jornada do herói e fala disso, né? Você rompe, sai desse lugar de conforto, da zona de conforto, você é convidado a sair da zona de conforto. Enquanto você se imagina, né, ou você se mantém nessa zona de conforto, com todas essas máscaras e defesas, né, você não desperta. E a gente pode ter esse processo várias vezes na vida? Sim, que são etapas, né? São etapas. São despertares contínuos, né, Fernanda? É o que eu digo, né? Essa expansão, essa infinitude do nosso ser, né? Porque de alguma forma isso permanece, né? Em outras gerações, né? É uma continuidade, parece que não acaba, né? Há uma continuidade, porque nós somos a continuidade dos nossos ancestrais. E os nossos descendentes continuarão, né? E a ideia é sempre o quê? O aprimoramento, né? A oportunidade que nós temos de romper com padrões antigos e evoluir, né? E deixar novos ensinamentos, né? Uau, que lindo isso. Essa é a ideia, né? Então, você despertar a tua consciência e poder compartilhar.
Que lindo. É, eu acho, agora que eu estou começando a falar um pouco mais desse tema da espiritualidade junto com a arte, eu sinto como é importante para os artistas também a gente trabalhar a partir da consciência também, né? A gente continuar fazendo o fazer da arte, a labor da arte, mas também eu acho importante trazer essa consciência dos processos também nisso, né? E sabe uma coisa interessante que isso que você está colocando é uma coisa que ela naturalmente acontece quando você está nessa jornada, nessa tentativa de despertar, quando você aprecia uma obra de arte, né? Quando você vê uma pessoa dançando, qualquer tipo de arte, quando você está aberta ao despertar, de alguma forma aquilo que o outro fez te toca. Eu Uhum, assisti lá no Museu de Arte Moderna do México uma exposição de remédios, uma mulher que ela trabalhava com arte visionária. Então, é uma coisa assim, depois eu vou até te passar as fotos, é uma coisa louca. Aquilo me tocou profundamente, a arte dela, como que era todo um trabalho voltado para a espiritualidade, a expressão do que ela sentia, do que ela vivia, coisa mais linda. Aquilo me tocou muito, né? Num dos quadros, de todos os quadros que eu vi, mas tinha um que era exatamente o louco, né, do tarô, aquilo que ela pintou. Então era como se fosse um palhaço carregando, né, tudo aquilo pelo corpo dele, uma série de quinquilharias lá. Que é isso, né? Tudo isso. E ele caminhando, né? No caminho dele, na carreira, no caminho solo, né? No tal dele, né? Então, isso me levou a refletir sobre a importância do desapego, né? Da gente poder integrar as experiências como memória evolutiva, memória de aprendizagem, e não ficar presa ao passado, a mágoas, as malas águas, né? Coisas que nós não conseguimos alcançar, aos nossos erros, consideramos como erros. Quando eu vi aquela imagem ali, eu senti uma liberação. Eu falei, é isso, a vida é isso mesmo. Né? Essa coxa de retalhos que nós temos que continuar andando com tudo isso dentro da gente, né? É, a obra de Frida Kahlo, que eu amo, né? Bom, isso deve ser impressionante, não? Ver de fato aí a obra dela. Isso, a Nossa. obra, e assim, eu moro muito perto do museu dela, né? Toda a história da Frida. Teve um espetáculo lá no México que eu assisti também sobre a história dela, e vendo o espetáculo, a arte dela, né? E aquele surrealismo todo, como ela fala na dor dela. Então, tudo isso, a dor da Frida é a dor de todas as mulheres, né? Do lugar que a gente se colocou dentro da história, né? Da relação com o masculino, o sofrimento dela. Então você vai vendo a arte, eu acho que o próprio artista, quando ele faz por ele, mas de uma certa forma, ele vai influenciar as pessoas que estão abertas para esse tipo de influência, entendeu, Fernanda? Então acho que é isso, né? Toda a arte ela traz, né, quando você se dispõe a realizar alguma coisa e compartilhar, você vai causar um impacto no outro, Uhum. em algum lugar do outro que ele está aberto para ver, né? Para ver. Total, e o artista ele capta, ele traduz o que ele capta.
Então ele capta o todo, ele capta o campo, ele capta as pessoas, ele capta os contextos, ele capta as informações e através disso que ele com diferentes técnicas que ele usa, ele transforma em alguma outra coisa, né? Assim é o que eu vejo. Então, por isso que muito também que as pessoas se identificam, porque tudo vem de algum lugar que a gente já esteve, ou já foi, ou já sentiu, porque é o captar o todo para trazer na arte. Então, isso com certeza vai acontecer. Por isso que às vezes eu também penso que o artista, e eu já falei isso com algumas pessoas que eu fiz entrevistas, como artista ele acaba agindo num lugar de médium também, de médium que capta o Sim, todo, claro. tudo ao redor. Mas é tudo, se você observar, tudo é uma canalização. Até no set terapêutico, o que você está fazendo quando você faz uma intervenção? Você está canalizando o sentimento da outra pessoa. Porque você capta, né? Você canaliza ali a necessidade da pessoa e você faz uma intervenção para que a pessoa perceba um ponto cego dela. Você não vai dar conselho, dizer o que ela tem que fazer. Mas quando você retorna para o teu paciente, você faz uma intervenção, que é uma questão para ele refletir sobre algo que ele não vê, mas você viu. Ele não pôde ver, mas você viu. Então, é uma canalização. Então, tudo é espiritualidade. Quer dizer, Tudo. a menudo você vai encontrar espiritualidade em todas as relações. Né? Quando E você. os campos, né, também, é Sim, impressionante. Eu, depois da formação que a gente teve de transpessoal, eu, isso me levou ao corpo de novo. Sempre me levou ao corpo, sempre voltei pro corpo, pro corpo, pro corpo. E aí eu fui fazer 2 anos, foi uma facilitação, eu fiz uma formação de facilitadora de bioenergética, né? E eu achei interessantíssimo porque eles trabalham muito a questão do campo. Como o campo, eu estando aqui, você ali, como os nossos campos se acabam afetando inevitavelmente. E na bioenergética eles estudavam nisso desde a perspectiva terapêutica mesmo, né? Então, aí também entra essa questão, né, de como é que a gente, tanto na prática terapêutica, tem essa relação no campo do paciente com o terapeuta, mas o artista também tem isso na produção do que ele faz com o campo, que ele pega as coisas do campo e ele traduz isso para os campos das pessoas que estão vendo. Então tá sim, tudo. Se a gente tudo pudesse ligado. ver esse campo, seria muito louco, Sim, porque é muita interação, para exato. além do mental, verbal, né? Então, algum lugar mágico dentro de nós vê tudo isso, expressa, entendeu, Fernanda? E de repente a gente perde a conexão com isso, quando esse ego, né, ele é corrompido pelo sistema de padrões, de valores, a gente fica preso a isso, entende? Então, quando o teu ego, ele está a serviço do self, ele não se corrompe. Ele mantém a lealdade com o caminho, entendeu? Eu penso dessa forma. Ele mantém a lealdade com o caminho, que é o teu caminho. O caminho exclusivo, só o teu caminho, né? Então, assim, é muito interessante isso. Então, eu vejo assim que no processo terapêutico, através das terapêuticas também, não é só o set terapêutico, né, da psicoterapia, mas também as terapêuticas, você manter esse contato, o teu ego em contato, né, em parceria, vamos dizer assim, com o teu self, ele vai manter você no caminho, apesar, né, das obstruções, dos desafios, mas você se mantém ali, né, se mantém firme no propósito.
do teu despertar. Isso geralmente acontece a partir de um determinado momento, um pouco mais de maturidade, que você caminha um pouco mais pela vida. É muito difícil que isso se dê numa fase da vida que é da juventude, muito difícil, né? Porque geralmente há uma conexão muito forte com o campo externo, o ambiente externo, com toda a influência, todos os atravessamentos, né, culturais. Então não é muito fácil. E às vezes algo, né, essa ruptura, quando acontece, que Jung chamava de metanoia, a partir daí é que pode acontecer um despertar, né? Mas eu vejo assim que eu tenho muitos pacientes que são jovens, bem jovens, e que eles têm muita afinidade com essa psicologia integrativa que eu desenvolvo. Isso me facilita muito, né? Oferecer de cara assim, esse caminho, né? Para eles refletirem sobre a importância da espiritualidade, que não tem a ver com religião, porque também todas as religiões são bem-vindas, elas são importantes para aquela pessoa, e desde que a pessoa ela não se deixe corromper por algumas falas que não são legítimas, né? Que não vêm da fonte original, né? Que isso também, infelizmente, acontece. Então, é sempre alerta para isso. Mas a espiritualidade, ela envolve tudo isso, de você experimentar, né? Espiritualidade, você experimentar todas essas possibilidades do seu ser. Entende? Então, como o olhar compassivo, a mente no estado da bondade, a retidão, são conexões com a fonte legítima. A fonte legítima, né? Então, os níveis de consciência, você entender que cada pessoa está em um determinado nível de consciência, isso não é que você vá se tornar uma pessoa passiva, né? Ou que permita qualquer coisa na sua vida, não é isso. Mas é um olhar mais expandido que te permite fazer escolhas. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, com que tipo de campo você quer se conectar. São escolhas, né? São decisões. Trazer a consciência, né? Essa responsabilidade. Sim, essa consciência. Então, você passa a ter a possibilidade de fazer sua escolha. Qual o caminho você vai seguir? Muito, muito lindo isso. Nossa, muito gostoso conversar com você. Dá para ficar horas, a gente pode ir longe falando, né? Aí eu queria também que você nos comente sobre o seu serviço e como funciona o seu serviço e se tem alguém que chegou a ouvir a entrevista e está interessado também, onde pode te encontrar para para isso. Queria que também você nos comente. Hoje eu trabalho com psicoterapia, né, individual, e eu atendo online, porque hoje eu sou quase que uma nômade digital, né? Então eu estou em parte, agora no momento eu estou no Peru, mas eu vivo entre México e Brasil. Então, os meus pacientes do Brasil, eles seguem comigo em terapia online, quando eu estou fora, ou presencial. Eu tenho um espaço no Rio de Janeiro, chama Espaço Jaya, que é um espaço físico muito lindo, muito legal, do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, quando eu estou no Brasil, vou lá por temporadas, eu atendo em presencial.
Além dos atendimentos em psicoterapia, eu sou instrutora de mindfulness, sou instrutora de Tai Chi e Qigong. Então, eu dou aulas no México de Tai Chi Chuan e Qigong. No México, eu estou na cidade do México e eu trabalho no espaço Centro Mandala Decorativo, que fica em Del Valle, na cidade do México. E eu moro em Coyoacán. E trabalho com retiros e trabalho com mentoria em qualidade de vida também, faço projetos de mentoria. E eu tenho algumas aulas online, por exemplo, esse ano eu ainda não consegui dar aulas, porque eu estou com uma agenda um pouco complicada. Provavelmente no segundo semestre eu devo dar aulas. Bom, meus contatos, né? Que se alguém tiver algum tipo de interesse por algum trabalho, eu tenho retiros que eu faço anualmente no Rio, na Serra do Rio de Janeiro, no Ashram Vrajabhumi, que é uma comunidade Hare Krishna. Já temos o retiro programado para o ano que vem, que vai ser 9, 10 e 11 de abril. Cada ano temos Legal. um tema e fazemos uma imersão de 3 dias. E sempre com trabalhos voltados para esse despertar da espiritualidade, terapia sonora, que eu sou, né, terapeuta sonora também, trabalho com sound healing. E tenho as minhas redes no Instagram, tenho o Espaço Jai, Universo Holístico, e o Acate Vida Plena, que é o meu Instagram do México, em espanhol, que está em espanhol. E tenho o meu canal no YouTube, que é Espaço Jai Oficial. Lá eu tenho várias meditações, né? Tenho muitos trabalhos nesse canal do YouTube. E o meu telefone é 55 Brasil 21 98258-9217. E tem o meu outro telefone também do Espaço Jai, que também é 5521 99543-4490. É isso. Ótimo, eu vou colocar toda essa informação na descrição, tá? Do vídeo. E bom, já fechando, eu amei a conversa. Foi ótimo esse reencontro que a gente teve, mesmo que seja no online. É, eu convido também as pessoas para seguir aqui o canal, para ativar o sininho. Geralmente aqui eu tenho três linhas de conteúdo, né? Uma é essa de arte oráculo, que é esse espaço onde eu converso com artistas ou guias espirituais, pessoas que transitam entre esses lugares, né, para conhecer mais das suas histórias, do seu olhar sobre isso e assim aprender também, porque as histórias nos trazem muitos aprendizados. E também eu trago meus conteúdos de videodança no canal, né? Também das diferentes linhas que vou experimentando com a videodança, que é a linguagem de arte com a qual eu mais tenho me identificado e mais tenho desenvolvido. Então, bem-vindos todos aqui no canal e sigamos a Sônia também nas páginas que nos passou. Aí qualquer pessoa que estiver ou se você trabalha online, então a pessoa pode te contatar, independentemente do lugar onde ela está. E a Sônia fala espanhol e português. A gente ficou com a dúvida se fazíamos entrevista em português ou em espanhol. Então, quem quiser também o serviço dela em espanhol também dá. Então, ótimo. E é isso, te agradeço muito, Sônia, pelo teu tempo, pela tua partilha, por abrir esse espaço também do teu interno, da tua história aqui com a gente. Agradeço muito. Tá bom, Fernanda, eu também agradeço muito, espero que tenha contribuído, que ajude, né, as pessoas a perceberem, né, que esse caminho de despertar ou da cura, ele vem de dentro para fora, né, e é possível para todos nós. Estamos aí nessa corrente do bem e vamos seguindo, né? Muito obrigada mesmo. Um beijo. Muito obrigada, e como Vamos nos falam aqui encontrar, no, né?
quando eu estiver no Vamos Rio. te encontrar. Não, eu acho que eu vou querer ir lá naquele retiro de abril, viu? Se eu Sim, estiver aqui sim. no Rio, eu vou querer ir. Ah, é maravilhoso. Nossa, Vai ser maravilhoso. esse foi o 9º ano de retiro lá, todo Que ano. lindo. E o grupo é Sim, não, a gente maravilhoso, vai né? se encontrar na cidade maravilhosa aqui. A Sim, gente vai se vamos, encontrar, com com certeza. certeza. Muito obrigada. Namastê. Gratidão, um Grande abraço beijo. imenso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.